Seja muito bem-vinda, Engie Poderosa, a nossa reunião de negócios que acontece toda segunda e quarta-feira às 19h30. Toda segunda e quarta-feira às 19h30. Eu trago aqui estratégias e conteúdos para você que é engenheira civil e deseja chegar a 10 mil por mês ou mais, mesmo sem ter experiência, sem precisar investir nenhum real. Toda quarta e segunda-feira você tem um encontro marcado comigo, hein? E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Emiliana, sou engenheira civil, especialista em financiamento de construção. Isso mesmo, eu sou engenheira civil, assim como você, e ao longo do tempo eu me especializei em financiamento de construção, que é um nicho dentro da engenharia civil. E hoje, na reunião de negócios de hoje, na live de hoje, eu vou trazer para vocês, eu vou contar para vocês os 4 erros que uma engenheira civil não pode cometer de jeito nenhum no processo de financiamento de construção. Olhem, eu vou contar para vocês os erros que uma engenheira civil não pode cometer no processo de financiamento de construção. Esses erros eu fui aprendendo ao longo do tempo, tá? E vou contar para vocês agora de mão beijada. Então você pega papel e caneta e anota, porque aí você não vai cometer o mesmo erro que eu cometi, tá? Então hoje eu tô te dando aí uns passos lá na frente, que quando eu comecei eu não tinha esses passos, tá? Então eu já tô te contando. Então você anota, isso é privilégio, tá? Anota tudinho. E no final da live, se você quiser dar algum feedback, me perguntar alguma coisa, se você teve alguma sacada, ou se você não gostou da live também, você pode me falar que eu vou gostar. Eu gosto desse feedback, tá? E pode tirar dúvidas, fazer pergunta. Eu vou estar passando conteúdo para vocês, mas assim que der, eu estarei respondendo, tá? Tirando as dúvidas, falando com vocês. É só me mandar aí. Vocês estão me ouvindo direitinho no YouTube? O pessoal do Instagram estão conseguindo me ouvir? Então, show! Então vamos lá. Vamos começar o conteúdo, tá? Costa de conteúdo. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de financiamento de construção, eu tô falando de financiamento de uma obra que ainda vai acontecer, tá? E eu tô falando também, ao mesmo tempo que eu falo de financiamento de construção, eu quero que você pare e reflita. Eu tô falando de 13 milhões de famílias no Brasil que não possuem a casa própria. Faça essa reflexão. Eu estou falando de financiamento de construção, mas ao mesmo tempo você faça uma reflexão. Eu falo de 13 milhões de famílias que não possuem a casa própria e moram de aluguel ou moram com outra pessoa, moram com alguém, mas não tem a casa própria. Isso significa que você tem 13 milhões de possíveis clientes, tá? 13 milhões de possíveis clientes para você atender, para você ser engenheiro civil, atuar na engenharia civil. E ainda tem muitas profissionais que estão reclamando que não tem cliente e que não tem como trabalhar na engenharia. Vamos lá. Gente, a pesquisa mostra, tá, que a grande maioria da população brasileira, 87%, que não tem a casa própria, o sonho é ter a casa própria. E o pior, e o melhor, eles colocam como prioridade a casa própria do que ter uma estabilidade financeira. Eles preferem ter uma casa própria do que uma estabilidade financeira. Significa o que é isso? Que o brasileiro que não possui a casa própria, a grande maioria deles prefere ter uma parcela de financiamento, né? Não ter uma estabilidade, ficar guardando dinheiro e ter a casa própria do que ter que guardar o dinheiro e não ter a casa própria. O sonho da maioria, de 87%, é de adquirir e ter a casa própria. Gente, eu tô falando, tô mostrando para vocês uma oportunidade, tá? Uma oportunidade que o mercado da engenharia civil, ele oferece a modalidade de financiamento de construção e quantas pessoas, quantos clientes sonham em ter e adquirir essa casa própria. Porém, gente, o que acontece? O brasileiro que sonha em adquirir a casa própria, mas ele não tem o dinheiro, ele nem sabe que existe a modalidade de financiamento de construção. Alguns até sabem,
Mas eles precisam de uma profissional, de uma engenheira, para ajudar ele a fazer esse processo de financiamento de construção. Então, os que não sabem, eles continuam ali querendo a casa própria, mas não sabem que é possível ter essa casa própria, tá? E aí, a profissional, a engenheira civil, ela sai da faculdade querendo emprego, sai distribuindo currículo igual maluca, batendo na porta, batendo cabeça, querendo um emprego, quer um emprego, mas não consegue enxergar que tem outras oportunidades do lado delas que elas podem atuar e ganhar mais, faturar mais. Porque você sendo hoje uma engenheira civil que está trabalhando em algum lugar, normalmente, uma engenheira está ganhando aí, em média R$1.500, R$2.000. Não, a maioria não ganha o piso salarial de uma engenheira civil. E aí fica querendo disputar, se humilhar para a porta dos lugares, pedindo emprego, e para ganhar esse salário, em vez de começar a enxergar as oportunidades à sua volta, trabalhar para você mesmo, para ganhar mais, ter sua empresa, ter sua construtora, ser uma empresária. Você sabia que isso é possível? Quando eu falo, gente, de financiamento de construção, eu estou falando para vocês que são 13 milhões de famílias que não possuem a casa própria. Então, olha só, 87% sonha em ter a casa própria, mas entre ter a casa própria e ter uma estabilidade financeira, eles preferem o quê? Ter a casa própria. Mas eles não sabem como eles vão ter a casa própria, porque a maioria não tem 200, 300, 400 mil para comprar o terreno e fazer a casa. A maioria não tem. E aí eles não têm esse dinheiro, fica como? Acha que vai ter que morar de aluguel o resto da vida. Mas muitas das vezes a parcela do financiamento de construção que um cliente paga é o valor que ele paga de aluguel. E o aluguel você vai pagar o quê? O resto da vida. Aí vai falar, mas tem que pagar 30 anos, vou pagar 30 anos no financiamento. Tá bom, são 30 anos. Se for pagar aluguel, vai pagar aluguel quanto tempo? Fala pra mim. O resto da vida. O dinheiro do aluguel joga onde? No vaso da descarga. A casa, o financiamento que tá pagando, vai fazer o quê? Vai ser um imóvel que vai ser do filho. Se você morrer lá no meio do caminho, antes de acabar de pagar os 30 anos, o banco não te pega o imóvel, não. O imóvel é do cliente. E aí vai ficar para quem? Para os filhos. Só que você tem que ser uma profissional que sabe explicar isso para o seu cliente. Se o cliente falar, financiamento é caro, tem que pagar juros, 30 anos pagando, mas você não tem que saber mostrar o outro lado da moeda para ele. Porque quando a gente fala financiamento de construção, gente, é uma casa que vai ser feita para o cliente, ela é idealizada do jeito que ele quer, o piso do jeito que ele quer, o revestimento do banheiro do jeito que ele quer, a torneira do jeito que ele quer, o gesso do jeito que ele quer, a iluminação do jeito que ele quer, a pintura do jeito que ele quer, do jeito que ele sonha, do jeito que ele sonhou. E aí é melhor o quê? Pagar um aluguel o resto da vida ou ter a casa própria, pagando através de financiamento. É muito melhor pagar um financiamento. É igual o cliente quando ele quer comprar um carro. Ele vai comprar o carro, você vê um monte de gente andando de carro zero na rua. Você vê, né? Cada dia parece um com um carro mais novo, mais caro. Você acha que pagou à vista? Pagou financiado, mas não fez a conta lá, né? Aí não faz a conta dos juros e papapá, não faz. Você acha que todo mundo tá andando de carro aí e pagou à vista? Sai fora que não pagou! Só que o financiamento de carro, todo mundo sabe que tem um financiamento de carro. Aí vai lá no banco, quero comprar um carro. Pum, financia. Agora, o financiamento de construção, muitos não sabem que existe esse financiamento. Na verdade, as próprias profissionais, as próprias engenheiras nem sabem que elas podem atuar, elas podem trabalhar com esse nicho, não precisando investir dinheiro. Elas nem sabem. E aí dirá, elas vão contar isso para o cliente. Se elas que são engenheiras, são profissionais, não sabem os clientes, então, coitado, então pior ainda, tá? Pior ainda. E sabe o que as profissionais mais confundem nisso tudo? É que acham que para trabalhar com financiamento de construção, para trabalhar com financiamento, o financiamento é feito no nome delas, no CPF delas. E aí acha que vai ter que, meu Deus, vou ter que me endividar e vou ter que fazer um financiamento no meu nome, não tem dinheiro nem para pagar os boletos no final do mês, dirá para pagar um financiamento de uma casa. Como é que eu vou fazer isso? Não, o financiamento não é feito no seu nome. O financiamento é feito no nome do cliente. Você é o veículo para que esse cliente consiga fazer o financiamento de construção. Conseguiu me entender? Você é o veículo. O veículo para que ele consiga fazer. Mas o financiamento é feito no nome do cliente.
tá? Não é no seu, tá? E sabe qual a diferença do financiamento de construção, financiamento de um imóvel novo e financiamento de um imóvel de construção? O financiamento de um imóvel pronto, de um imóvel que já existe, está lá pronto, o que acontece? Precisa de alguém, precisa de ter um investidor, alguém que invista o dinheiro, compra o terreno, construa a casa, paga o projeto, construa a casa, e aí a casa pronta vai, depois de pronta, tirar todos os documentos, tudo direitinho, tirou o habite, a casa está documentada, aí vende financiada pelo banco. Aí o cliente paga o banco financiado e o vendedor compra o imóvel. Porém, para fazer dessa forma, a profissional, a engenheira, ela precisa de ter caixa, dinheiro para comprar o terreno, construir a casa, pagar o pedreiro, pagar o material de construção, construir a casa e depois vender. Tá, isso aí é o imóvel pronto, financiamento de imóvel pronto. Só que a maioria não tem dinheiro, gente. Você sai da faculdade, a gente sai da faculdade na moral, sem dinheiro, né? Sem dinheiro nenhum. E aí tem que pagar ainda, porque, por exemplo, a minha faculdade foi particular. E aí suamos para pagar. No final, então, eu ainda quis fazer formatura e tudo mais, enfim. Não tem dinheiro, você vai ter. Eu não tinha dinheiro para montar um negócio, montar uma construtora. O que foi o plano B? Qual é a saída? É você trabalhar com financiamento de construção, porque com o financiamento da construção, você trabalha com dinheiro do banco, você não trabalha com dinheiro, seu dinheiro que você não tem. Você trabalha com dinheiro do banco, mas você não pega o dinheiro, você não pega o dinheiro no seu CPF, é o cliente que vai pegar esse dinheiro. Tá conseguindo me entender? Vocês estão conseguindo captar a mensagem? Olha a oportunidade que eu tô te mostrando. Eu te falei quantas pessoas, quantos possíveis clientes você tem que moram de aluguel e sonham em ter a casa própria. Já te falei que eles preferem muito mais possuir a casa própria do que ter uma estabilidade financeira, né? Eles preferem ter a casa própria do que ficar juntando dinheiro para ter estabilidade financeira, e que para ele conseguir fazer esse financiamento e realizar o sonho de adquirir essa casa própria, ele precisa de uma engenheira, de uma responsável técnica. O cliente, quando ele quer fazer o financiamento de construção, a casa é feita, personalizada para ele vai escolher o terreno aonde ele sonhou ali, no loteamento da cidade dele, no melhor local que ele quiser. E aí vai elaborar um projeto personalizado para ele, do jeito que ele quer, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, suíte, área gourmet, piscina, do jeito que ele quiser. Ele vai poder, uma casa que vai ser feita para aquele cliente, não é um imóvel pronto. Quando o cliente vai comprar um imóvel pronto, tem que chegar lá, viu, fez, é desse jeito, tem que comprar desse jeito, se gostar bem, se não gostar, vai ter que ficar procurando outro. Não precisa ficar procurando outra. Tem como fazer uma casa para esse cliente no processo de financiamento de construção. Só que não é só o cliente querer fazer o financiamento de construção, chegar lá e perguntar pro gerente: eu quero um financiamento de construção, e nós vamos assinar aqui o documento e pronto, acabou, igual faz o financiamento de um carro. Não, tem um processo, tem um passo a passo. E exatamente graças a Deus que tem esse passo a passo, que é onde nós, engenheiras, podemos atuar e ganhar dinheiro, 10 mil por mês ou mais, sem investir nenhum real. É aí que eu te falo, 10 mil por mês ou mais, sem investir nenhum real. Por quê? A gente trabalha com dinheiro do banco e o cliente, ele precisa de você para fazer esse financiamento de construção. Vocês conseguiram entender? Só que tem um grande detalhe nisso tudo aí, A faculdade não ensina você ter seu próprio negócio, não ensina nada sobre o nicho de financiamento de construção. A faculdade ensina? Não, a faculdade ensina você sair de lá e fazer seu currículo, sair pedindo emprego em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar que imaginar, né? É isso que eles te induzem a fazer. Mas se não der certo isso daí, eles não ensinam você um outro tipo de negócio não, tá? Eles não ensinam. Resultado, olha, eu falo rápido. Resultado, poucas profissionais sabem fazer o processo de financiamento. O mercado é um mercado de pouca concorrência, um mercado de grande demanda, tá? E alta lucratividade. Por quê, gente? Pouca concorrência.
Quase profissional nenhuma sabe fazer processo de financiamento de construção. A demanda é grande, né? Porque quantas pessoas, quantas famílias moram de aluguel e sonham em adquirir casa própria? Automaticamente, gente, você tem um lucro maior, porque você pode cobrar mais, porque poucas pessoas sabem fazer o processo. Agora, quando é um nicho na engenharia que um monte de engenheiro faz a mesma coisa, você vai ficar caindo o quê? Na guerra de preço. Hoje eu já respondi uma caixinha em relação a isso. A engenheira civil me perguntou que ela tem medo de dar a proposta para o cliente ele achar caro. Sabe por que tem medo? Porque não tem um diferencial. Aí o diferencial é o quê? É o preço. Aí quando você não tem diferencial, você faz o que todo mundo faz, fica naquela briga de preço. Aí brigou pelo preço, automaticamente o mais barato é o que fecha. Agora, se você trabalha com uma coisa, com um nicho que poucas pessoas sabem e você tem uma alta demanda, quem manda aí no preço é você, colega. É você, tá? E quem enxerga que esse mercado de financiamento de construção é um mercado de grande oportunidade, enxerga o oceano azul que tem e nada de braçada. Nada de braçada. Por quê, gente? Gente, eu falo assim, dá até... Poucas profissionais sabem fazer, gente. E são muitos mesmo clientes que sonham em ter essa casa própria. E você não sabe o quanto é gratificante você poder realizar o sonho dessas famílias, você vê essa família realizada de ter a casa própria dela e você ainda ganha dinheiro com isso. Você realiza um sonho, mas você ainda ganha dinheiro. Isso, sinceramente, não tem preço, tá? Não tem preço. Tem alguns profissionais que estão no mercado e dizem, eu sei fazer o processo de financiamento, eu sei trabalhar. Algumas profissionais sabem trabalhar mesmo, mas alguns profissionais dizem que sabem trabalhar, mas fazem do jeito errado. O que significa trabalhar com financiamento do jeito errado? É não entender o processo de financiamento e pegar só o dinheiro do cliente, preenchendo uma planilha aí de qualquer jeito, não tendo conhecimento para preencher a planilha, preenche de qualquer jeito. Quando preenche essa planilha de qualquer jeito, essa planilha vai lá para a Caixa Econômica e depois ela volta para poder ter que alterar. E cada vez que ela volta, se preencher errado, o cliente tem que pagar R$750. Você sabe o que é isso? Cada vez, se a engenheira não souber preencher direito a planilha, ela volta e o cliente tem que pagar R$750, tá? E aí tem profissional também que não sabe orientar o cliente sobre a questão das taxas de juros, a melhor taxa para aquele cliente, não sabe elaborar um projeto de acordo com as regras da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal ela tem umas regras que ela exige na hora de fazer o projeto. E a profissional que não está por dentro dessas regras, o projeto vai para lá, o projeto vai ser negado e volta de novo. Tá? Tem que estar por dentro disso, não é só falar, eu faço e faz de qualquer jeito, não, tem que entender o processo de financiamento para saber orientar o cliente na hora dele fazer o registro da documentação lá no cartório de registro de imóveis. Quem sabe que no primeiro imóvel o cliente tem um desconto no cartório de registro de imóveis. Alguns profissionais nem sabem orientar isso o cliente, não sabe orientar ele na hora de tirar o ITBI na prefeitura, que tem um desconto também, tá? E vai fazendo de qualquer jeito. Se fizer de qualquer jeito, toma prejuízo, o cliente toma prejuízo. Você tem que ter um diferencial, você tem que saber atender esse cliente da melhor forma possível, tá? Por isso que hoje eu resolvi fazer essa live e mostrar para vocês os 4 erros, tá? Que um profissional não pode cometer no processo de financiamento de construção, tá? Eu vou contar para vocês e você anota, pelo amor de Deus, para você nunca cometer esses erros, tá bom? Que eu vou te ajudar com isso, tá? Gente, e quais são os benefícios de você atuar no mercado de financiamento de construção? Os benefícios, esse mercado de financiamento de construção, ele tem várias formas para você ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro só de uma forma. Existem várias formas dentro do processo de financiamento de construção que você pode ganhar dinheiro. Por exemplo, uma delas é com um projeto, né? Aí vamos supor, dar um exemplo, um projeto de uma residência. Você pode cobrar aí, em torno de, depende do projeto, mas em média aí R$3.000, vamos dar um exemplo, R$3.000. Para você elaborar a planilha PCI, você pode cobrar aí no mínimo, um salário mínimo.
Um salário mínimo está saindo em torno de R$ 1.200 para elaborar a planilha. Coisa que quando você sabe, você pega a prática, você preenche ela ali em meia hora. Um salário mínimo você pode cobrar tranquila, tá? Você pode ganhar também, faturar na engenharia civil, no mercado de financiamento de construção, como? Trabalhando por administração, você administrar ali o processo e a obra do cliente. Você pode cobrar em média aí de 12 a 17%. Numa obra aí de 200 mil, você pode cobrar aí em um processo de financiamento R$ 30.000. Você fazer administração, só administração, em torno aí de R$ 30.000. Você pode também trabalhar com empreitada global, cobrando aí em torno, aí, em média, de 20 a 30%. Numa obra, num imóvel de 200 mil, R$ 60 mil, tá? Você pode também trabalhar, quando você dominar todo o processo de financiamento de construção, você vai ter um monte de clientes, no final das contas você não vai dar conta deles. Você pode trabalhar só dando consultoria, assim, assinar, dando consultoria. Você pode cobrar aí em torno aí de 2 a 3%. De uma obra de 200 mil, R$ 6.000, dando consultoria. Por quê? O que ninguém sabe fazer, você vai saber fazer. Você vai entender o processo de financiamento. Você conseguiu me captar a mensagem do que eu estou te falando? Olha quantas formas eu acabei de falar aqui. Quantas formas você pode trabalhar e quanto você pode ganhar, tá? E olha só o que eu te falei. Você pode ganhar esses valores que eu acabei de falar por obra, por cliente. Você não vai ganhar por todos, não. É por cliente. Então, se você tem em média aí mais ou menos 10 processos de financiamento, você multiplica por 10. Então, você vai, no mínimo aí, se você tem 3, você multiplica por 3. E dá tranquilo. Por isso que eu falo para vocês 10 mil por mês ou mais. Porque eu coloquei lá embaixo, tá? Eu falei ali lá embaixo. Ih, meu notebook vai descarregar. Caraca. Peraí, deixa eu colocar só meu notebook para carregar. Rapidinho. Vai descarregar. Ai, gente, desculpa, olha, meu notebook que tá live no YouTube ia descarregar. Tava empolgada falando. Enfim, isso aí, gente, isso aí a Globo não mostra, mas eu tô mostrando, tá? A Globo não mostra, mas eu tô mostrando. Enfim, vamos lá. E isso que eu acabei de falar é uma lucratividade com um cliente só. E aí você multiplica isso daí para vários clientes. Depois que você entende o processo de financiamento, vai um falando pro outro, vai falar, aquela engenheira ali, ela sabe, menino. Ajuda o cliente a pegar o dinheiro no banco para você realizar o sonho de você ter sua casa própria. Você está pagando aluguel, o valor que você paga do aluguel, você vai pagar o financiamento da sua construção de uma casa que vai ser feita para você, elaborada para você, do jeito que você quer, entendeu? E aí vai um falando pro outro, no final das contas você não vai dar conta de tanto cliente que você vai ter. Eu garanto isso porque isso acontece comigo, tá? Vamos lá. E aí agora eu vou contar para vocês, né, os erros que uma engenheira civil não pode cometer de jeito nenhum no processo de financiamento de construção, tá? Eu já vou te adiantando esses erros, ok? O primeiro erro é: não cobra barato. Não pode cobrar barato pelos seus serviços, pelo amor de Deus, tá? A grande maioria não sabe trabalhar com processo de financiamento de construção. A grande maioria não sabe. E se você entende o processo de financiamento, você entende o passo a passo, você entende como você vai curar a dor desse cliente, você vai ficar cobrando barato? Pelo amor de Deus, a maioria dos profissionais não sabem fazer. Ai, Miliana, é um serviço fácil, agora eu já sei fazer, eu sei fazer tudinho. É um serviço fácil, mas você aprendeu, você estudou 5 anos. É o seu trabalho, você tem que cobrar por isso. Não vai ficar caindo nessa pilha aí, não, de cobrar barato, não, pelo amor de Deus. O jeito errado é o que acontece. As profissionais vão lá, acaba caindo na pressão do cliente ali e baixando o preço por pena e acaba
saindo no prejuízo. Pelo amor de Deus, depois que você entende o processo de financiamento, você sabe fazer tudo, aí você vai achar que é fácil. Óbvio, você vai achar que é fácil. Mas esse é seu preço. Você aprendeu, você estudou, é seu preço. Aí você não vai ficar com pena do cliente, cai na pressão dele e vai abaixando o preço. Porque aí você não vai ter dinheiro nunca. Aí você não vai ter a sua liberdade financeira e nem sua independência profissional, tá? Eu também não tô falando para você dar uma facada no bucho do cliente, não. É para você cobrar o preço justo, o preço que deve ser cobrado, tá? Não é para dar uma facada no bucho do cliente também não, tá? Tô aqui te explicando. Mas é o preço justo, não é o cliente sentar na sua frente e ficar: ai, mas Emiliana, isso tudo, eu vou ter que te pagar isso tudo. Ué, esse é seu preço. Porque, ó, dentro do processo de financiamento, o cliente tem um valor aprovado, tá? E aí, ele vai ter um valor de 200 mil. Tem a sua parte que ele vai pagar, tem a parte que ele vai pagar do terreno e tem a parte da obra. Ele vai querer te enxugar o máximo possível ali, porque quanto menos ele te pagar, mais dinheiro ele vai ter para usar na obra. Então você toma cuidado e se garante e cobra o preço justo e pronto, porque ele vai querer te apertar para sair o caldo para gastar o dinheiro na obra dele, tá? Então, cuidado. Então, eu tô te explicando aí, porque eu já caí nessa pressão e já me dei mal, já tomei prejuízo. Então, já tô te explicando para você não cair nesse erro, tá? Tô te falando aqui de graça, ó, de graça, quarta-feira, 20 horas, te dando aí, ó, te dando o papo que já aconteceu comigo, tá? Então, você não ceda não, porque eu já não cedo mais não. Cansada, tá? A Lorena. Quem muito abaixa uma hora, né? Isso mesmo. Uma hora mostra a bunda. Quem muito abaixa uma hora mostra a bunda. É isso mesmo. Cuidado, tá? Muito cuidado. Não faça isso não, porque ó, dá um BO danado, um prejuízo no final do mês, você nem imagina. Vamos lá. O segundo erro, começar o projeto sem ter aprovação do crédito do cliente. Gente, começar o projeto sem saber qual o valor que o cliente tem de orçamento. Aprovação do crédito, a gente significa o valor que o cliente vai ter, o orçamento, o dinheiro que ele vai ter. Se você começar a fazer o projeto antes de saber qual o valor do orçamento do cliente, o jeito errado, minha filha, sabe qual que é o jeito errado? É que você faz isso, elabora um projeto extraordinário e vai ver o orçamento do cliente, não cabe aquele orçamento. Então, não faça isso, tá? Não faça isso. Primeiro, o jeito certo é o quê? Aprovar o crédito do cliente primeiro. Depois que aprova o crédito do cliente, sabe quanto ele tem? Ah, esse cliente tem 300 mil reais. Ok, esse cliente tem 300 mil reais, a gente vai precisar comprar o terreno. Aí, segunda etapa, escolher o terreno. Aí o terreno, vamos supor que o terreno seja 100 mil, sobra quanto? 200 mil para a obra. Aí com esses 200 mil a gente vai elaborar um projeto para ele que seja executado com os 200 mil. Você não pode fazer o contrário, que você faz um projeto de uma casa enorme, com várias coisas, e não cabe no orçamento do cliente. E aí ele vai ficar todo frustrado, que não é o nosso objetivo. Então, primeiro, aprovar o crédito do cliente para entender qual é o valor que esse cliente tem e depois elaborar o projeto. Não inverta a ordem, tá? Isso já aconteceu comigo, porque, na verdade, o cliente, a primeira coisa quando ele senta na minha mesa aqui, ele já traz o projeto, ele já traz a referência no Pinterest e fala que quer aquela casa ali, daquele jeito do Pinterest. Eu quero essa casa, já escolhi meu projeto, já tenho tudo, eu quero só fazer o financiamento. Calma, você escolheu o projeto? A gente pode sim fazer algo em cima dele, mas primeiro a gente tem que saber qual é o seu orçamento, qual o valor que você tem. Porque se você fizer o contrário, você imagina, senta aqui na mesa e faz um projeto top. E não dá para fazer? Você vai virar para que cara que você vai virar para o seu cliente e falar que não dá? O dinheiro dele não dá. Porque é o que acontece, a maioria dos profissionais estão aí, ó, na rua aí, trabalhando só, fazendo essa parte de projeto. Aí o cliente sonha em muitas coisas. Aí vai lá, sonha, eu quero desse jeito, aí faz, elabora, mas não conversa, não tem esse diálogo para não entender qual é a capacidade financeira do cliente, aquele projeto nem nunca sai do papel. Ou às vezes só faz a fundação, aí o ferro tá caro, aí gasta doidado na fundação, no final das contas a casa nem termina de fazer, porque não tem dinheiro.
Então tem que entender o orçamento do cliente primeiro, tá? Por favor, entenda isso, tá? A Lorena, parece eu escolhendo minha casa no Pinterest. Isso aí é normal. Não que você não possa escolher, ter suas referências, sim. Muitas das vezes é possível, tá? Mas a gente tem que trabalhar com essa margem aí do possível erro, né? Que pode ser que não seja tão possível daquele jeito do Pinterest. Porque no Pinterest tem aquelas casas, aqueles projetos arquitetônicos maravilhosos, né? E isso tem um custo, gente. Isso tem um custo, tá? O terceiro erro é não ter conhecimento de todo o processo de financiamento de construção. Se você não tiver o conhecimento das etapas do processo de financiamento de construção, eu vejo que o jeito errado das profissionais é o quê? Chega, conversa, fala que sabe fazer a planilha, fala que sabe, mas não sabe as outras etapas, porque tem etapas, gente. Tem que levar a documentação em cartório, tem que tirar certidão, tem que tirar ITBI, tem que tirar SNO, SCPO, tudo isso. E tem gente que não sabe fazer esse processo. E aí, se não tiver o conhecimento do processo, vai agarrar o processo do cliente, vai demorar muito tempo. Vai demorar e vai pagar para ver o erro, né? Então, eu vejo que tem profissional ficando perdida. E qual que é o jeito certo? Aprender com quem já conhece, já sabe como funciona o processo de financiamento, para facilitar a jornada ali, para dar o caminho das pedras, para evitar que você erre, né? Porque existe. E depois que você aprende, você vai embora. Porque é um processo, papai vai fazendo. O que atualiza é o que? Essa questão das taxas de juros, mas isso aí é o que atualiza no banco para liberar o crédito. Isso aí atualiza. Depois que você entende como faz o processo, você vai embora. Só que o certo é você aprender com quem já sabe o processo de financiamento, para facilitar. Você não bater a cara ali, errar e aí fazer igual a avestruz, né? Dar de cara com o primeiro erro, erra, pum, bate a cabeça, desanima e fica lá em casa de novo no sofá, chorando porque não está trabalhando, porque não é engenheiro, que não está atuando. Não é dessa forma, não é isso que a gente quer. Nós estamos aqui para quê? Para ser empresárias, tá? Ter seu próprio negócio e ganhar 10 mil por mês ou mais mesmo sem ter experiência. É esse o objetivo e pronto, acabou. Tá bom? E o quarto erro é não solicitar matrícula do terreno. Gente, vamos lá. Esse erro aqui, gente, olha, isso aqui eu garanto que muita gente nem sabe. Vamos lá. Os terrenos, né? Eles precisam ter matrícula, ser registrado no cartório, para que consiga fazer o financiamento de construção dentro desse terreno. Não é qualquer terreno aí na casa da mãe Joana que pode fazer um financiamento de construção dentro desse terreno. Aqui na minha cidade tem muito terreno que ele só contrato de compra e venda. Ele não tem registro, ele não tem escritura. Registro é o quê, gente? Vamos falar aqui um palavreado para você entender melhor. É o CPF do terreno. Você não é pessoa física, você não tem um CPF? Então, o terreno ele tem que ter um CPF registrado lá no cartório de registro de imóvel para saber que documentado, ele tem o documento, a matrícula daquele terreno, ele tem uma escritura. E aí o banco vai pagar esse terreno, porque esse terreno ele é registrado, e deixar você fazer um financiamento de construção naquele terreno, porque aquele terreno tá tudo ok com ele. Agora, se for um terreno que não tem documento, que não tem matrícula, como que o banco vai colocar um dinheiro dele ali? Porque, gente, convenhamos, essa construção ela fica alienada até o cliente acabar de pagar. Então, ela é propriedade do banco até o cliente acabar de pagar. O banco vai jogar o dinheiro dele dentro de um terreno que não tem documento, porque contrato de compra e venda é aquele contrato de gaveta, né? Aqui na minha cidade eu já vi um cliente vender o terreno para vários, vai fazendo vários contratos, por quê? Não tem prova. O contrato ali, o terreno não está registrado. Então, quando o cliente vir conversar com você, eu gostei desse terreno aqui, eu quero fazer um financiamento dele. Primeira coisa, você pede, fazendo favor, a certidão de inteiro teor do terreno, que aí a gente vai conseguir ver se esse terreno tem matrícula.
Matrícula é o quê? O CPF do terreno. Isso aí sou eu que tô falando, tá? Eu falo assim para facilitar o negócio, para não complicar a cabeça dos clientes, tá? Então, não elabore projeto em cima de um terreno antes de você ver que esse terreno tem matrícula e que ele não tem nenhum débito, tá? Porque pode acontecer de aprovar o crédito do cliente, igual eu ensinei. A segunda fase é escolher o terreno. Aí, se o cliente não souber desse detalhe, ele já chega falando, eu já escolhi o terreno que eu quero é esse. Aí, se você é uma profissional que não sabe que tem que ter documento, o cliente menos ainda, ele que menos vai saber, porque ele não sabe disso. Aí, se você não sabe disso, você vai elabora um projeto naquele terreno, que aquele terreno nem tem documento. Aí quando vai levar para o banco, sabe na hora que vai descobrir? Vai descobrir, sabe quando? Quando já fez o projeto, já tirou RT, já fez a planilha, já fez tudo. Aí depois que fez isso tudo, o banco vai lá e fala, ué, esse terreno não tem matrícula, nem tem como fazer. Quem que vai te pagar? Você, engenheira. Corre o risco do cliente virar para você e falar assim, ué, você tinha que saber. Eu não sabia, agora você tem que receber. Você não trabalhou? Você não fez o projeto? Você não fez a planilha? Você tem que receber. Mas se der BO lá no banco, eu duvido que ele vai te pagar. Eu duvido que ele vai te pagar. Então você tem que estar sabendo das coisas, sabendo de todos os detalhes para você não se meter em problema, tá bom? Na verdade, eu entendo que o problema é do cliente. O problema é dele, é no CPF dele. Mas você é engenheira, então é você que tem que orientar ele, você que tem que saber esses pulos do gato aí, que senão não dá certo. E é exatamente por você saber essas coisas que eu tô te contando, é que você vai ser bem remunerada. Agora, se você for uma profissional que sabe o que todo mundo sabe, faz o que todo mundo faz, você não vai ser bem remunerado. Entenda, enxergue uma oportunidade, se especialize num nicho que ninguém sabe, ninguém entende dele, poucas pessoas sabem. O que vai acontecer? Um mercado de pouca concorrência, alta demanda, grande demanda e alta lucratividade. Mercado de pouca concorrência, alta demanda, grande demanda e alta lucratividade. Pouca concorrência, mercado de grande demanda e alta lucratividade. É isso, gente, assim, ó, não tem erro. Você tem que enxergar essa oportunidade, instalar na sua cabeça e começar. E para com esse negócio, eu não tenho experiência, eu não sei fazer, eu nunca pisei numa obra. Você não precisa, tá? Experiência a gente vai adquirindo com o tempo. Experiência a gente vai adquirindo com o tempo. O banco não te pede lá um currículo. Se você já trabalhou em alguma obra, se você já acompanhou uma fundação, se você já levantou um prédio, o banco não pede nada disso, tá? O banco só pede que você tenha seu CREA e pronto, acabou. Entendeu? Conseguiram entender? Gente, olha, me empolguei aqui porque eu contei todos os babados para adiantar a sua vida, tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu espero poder, do fundo do meu coração, ter te ajudado, tá? Eu espero poder ter te ajudado. E toda segunda e quarta-feira, às 19h30, a gente tem encontro marcado aqui, reunião de negócios, tá? Papo pra Engie Civil, tá? Engie Poderosa. Ó, grande beijo. Segunda que vem, 7h30, eu tô te esperando. Qualquer dúvida, você me manda na caixinha, que assim que puder eu vou te responder, tá bom? Beijo grande, boa noite!